Com oficialmente a quarta temporada de Jurassic World Teoria do Caos se passando junto de Jurassic World Domínio, isso abre muitas portas para o desenho. Seja a aparição dos dinossauros do vale, a participação dos protagonistas ou um encerramento de história junto com a trilogia dos cinemas. Mas também abre um novo furo de roteiro, que é a sua linha do tempo, já que tanto o filme quanto a do desenho não batem uma com a outra. Vamos lá. Já na primeira temporada, no episódio 8 de Teoria do Caos, vemos as mensagens que o Darius mandou para Brooklyn, e a última delas tem data de 1º de agosto de 2022. Mas, como descobrimos, essas mensagens vieram depois que a Brooklyn supostamente morreu, pelo Darius gostar de ouvir sua voz, mesmo que só sendo um recado. Um detalhe interessante nessa cena é que o Kenji só escuta o segundo áudio e não o primeiro, assim descendo para os mais antigos. E isso pode ter um motivo, já que voltamos para o primeiro episódio, vemos que quando Darius está na caça do Alossauro, ele deixa sua última mensagem para Brooklyn, assim deixando subentendido que Teoria do Caos se inicia em 1º de agosto de 2022, e é por isso que o Kenji não ouviu aquela primeira mensagem, já que a gente que assistiu o desenho já sabia qual era. Você ligou para o celular da Brooklyn. Ninguém mais deixa mensagens. Manda por texto. Tchau. Oi, Bi, sou eu. Eu vi ela de novo, a Alossauro. Mas já é aqui que toda a confusão começa, já que ainda no primeiro episódio, na cabana do Darius, vemos que ele tem um calendário marcando setembro, com até um X no último mês como um evento marcado ou algo do tipo, o que indicaria que essa primeira temporada se passa em setembro. Existe a teoria de que seria os dias em que o Darius já encontrou o Alossauro, marcando sua caçada, o que piora ainda mais a situação, já que colocaria a primeira temporada se passando depois de setembro em outubro, podendo ser também só um detalhe, já que como vemos a cabana do Darius estava totalmente bagunçada, além de que o Darius, antes de entregar o celular para o Kenji, pegou ele primeiro, e assim, sabendo das mensagens, poderia ter apagado aquela que ele mandou por último no primeiro episódio, o que também nunca vemos em tela de fato, já que ele e o Kenji, nesse momento do celular, ficam totalmente juntos, então não teria como ele apagar de fato essa mensagem sem o Kenji perceber, já que no fim o garoto vai ouvir elas. Então, com tudo isso, podemos deduzir que realmente o que faz mais sentido com as migalhas que temos no desenho é que o primeiro episódio se passa em 1º de agosto de 2022, ao que tudo indica. Oi, Brooklyn. Sou eu. Você lembra daquela vez que um passarinho fez cocô na sua cabeça? Outra data importante é que possivelmente o acidente da Brooklyn aconteceu há 4 meses atrás, antes desse piloto, já que considerando o piloto em agosto e que a mensagem mais antiga que vemos na caixa postal da Brooklyn é dia 7 de junho de 2022, possivelmente também sendo do Darius, sua suposta morte teria acontecido em maio de 2022. Até aí, ok, bora ver o outro lado dessa moeda temporal. Darius, você disse que estaria aqui. Agora, falando de Jurassic World Domínio, quando o filme estreou, todo mundo pensava que, assim como seus antecessores, sua história era linear com o lançamento, ou seja, junho de 2022, com principalmente o ano ficando bem estabelecido, seja pela menção de que já faz 4 anos que os dinossauros estão soltos no mundo, ou o recomeço estabelecendo que sua história se passa 5 anos depois de Domínio, em 2027. Mas a própria abertura do filme já dá a resposta. Até existe uma teoria maluca de que na verdade o Domínio se passaria em 2023, porque no começo a repórter menciona que já fazem 3 décadas desde o Jurassic Park original, que é de 1993, e com o filme se passando em 2022, seriam 29 anos e não 3 décadas depois. Já se passaram 3 décadas desde os eventos fatais no Jurassic Park. A teoria ainda afirma que, na verdade, o prólogo com a Rex no drive-in seria em junho de 2022, assim no tempo em que o filme foi lançado. Mas a Teoria do Caos realmente traz que o ano é 2022. Então, por que a repórter falou 3 décadas? Bem, porque era basicamente 3 décadas depois. Só faltava mais um ano, foi a força de expressão. Tá
bom. Além do mais, a mesma reportagem traz uma pesquisa sobre o que deveria ser feito com os dinossauros selvagens. E a destruir eles ganha por 35%, mas quase empatando com levar eles para um santuário com 32%. E logo embaixo da pesquisa vemos o tempo que ela está sendo realizada, que é desde agosto, setembro de 2021 até junho e julho de 2022. E quando chega nesses meses, eles somem, o que seria um indicativo de que o filme se passa depois disso, também em agosto de 2022, assim como possivelmente o desenho. Mas a opinião pública é incerta. É evidente que os acordos com o governo levaram a lucros imensos para os bolsos da Biocine. Além disso, na conversa entre a Ellie e o Alan sobre os gafanhotos, ela diz que no começo eram centenas, mas que podem ser milhões até o final do verão, o que é justamente quando o domínio foi lançado. No caso, o verão norte-americano, para a gente é a transição entre o outono e o inverno. E pela urgência que a Ellie traz a informação, e também como vemos pela destruição da plantação, é realmente um enxame de gafanhotos. Então o final do verão seria o de 2022, não daqui um ano, final do próximo verão, o que nem faria muito sentido, já que, como ela revela, os enxames estavam dizimando plantações de Iowa até o Texas, que são estados distantes dos Estados Unidos, ou seja, era muito gafanhoto. Então o final desse verão que a Ellie menciona seria no final de agosto, começo de setembro de 2022, já que o outono começa nesse mês nos Estados Unidos. Então o domínio se passa antes do final de agosto de 2022, já que pela pesquisa o filme se passaria em algum momento de agosto de 2022. No começo eram centenas, mas podem ser milhões até o final do verão. Outra prova que o filme se passaria no verão é a neve ao redor da cabana do Owen, que fica em uma região montanhosa em Sierra Nevada, na Califórnia, que é um local conhecido justamente por ter neve nesses meses. Basicamente tem o ano inteiro também, incluindo no verão e na época do filme. O frio não vai mesmo me incomodar. E com isso parece que tá tudo certo. A primeira temporada do desenho se passa em 1º de agosto, o filme se passa em algum momento de agosto. Mas vamos voltar para a teoria do caos. O desenho começa possivelmente em 1º de agosto. A primeira temporada leva questões de dias, com os eventos ocorrendo um após o outro, tendo uma duração máxima de uma semana, até menos, já que temos 4 noites ao passar da primeira temporada, com a visita do Ben ao Darius, a noite do rancho, a morte do Daniel e quando o grupo está separado, mas ambos seguindo o DVPH à noite, chegando de dia, o que daria aí 6 dias. A segunda temporada possui um salto temporal mínimo, já que o Kenji revela que eles estão presos naquele container há mais de uma semana. Mas ficar preso aqui nesse container por mais de uma semana me fez sentir como meu velho pai. Porém, a reportagem sobre a investigação do DVPH diz que as filmagens são de alguns dias atrás, não batendo com a informação de semanas do Kenji. E aí, então, tentando juntar as duas informações, podemos concluir que a segunda temporada começa 7 dias após o fim da primeira temporada, o que também seria aí uma semana. Temos imagens exclusivas de alguns dias que mostram autoridades invadindo um porto secreto na Louisiana. Porém, a segunda temporada possui outro grande salto temporal entre os episódios 4 e 5, já que no 5º episódio, em uma conversa da Brooklyn com a Ronnie, ela revela que já está há semanas observando o corretor em Dubai, decorando já a sua agenda. Então, no mínimo aí é 2 semanas, já que a Brooklyn fala semanas no plural e não uma semana ou algo do tipo. Então, no mínimo é 2 semanas. Eu tô de tocaia nesse lugar há semanas. Ouvi conversas sobre carga especial e ativos que tem que ser dinossauros. Enquanto isso, os protagonistas ficam nesse meio tempo na casa da Zeyna planejando a sua subida ao rio, o que podemos deduzir que seja 2 no mínimo, pelos outros protagonistas também terem a missão de subir ao rio, o que não poderia demorar muito e seria o mais rápido possível. E assim chegamos a setembro, com uma semana dos eventos da primeira temporada
temporada, mais uma do tempo no barco e 2 semanas nessa tocaia, além dos dias que se passam os eventos finais da segunda temporada. E aqui vem o pulo do gato, já que setembro não é mais verão, mas sim outono nos Estados Unidos, não batendo com a informação que a Ellie trouxe lá em Domínio. A gente já chegou? Sim. Sério? Não! Mas o desenho continua e nada de chegarmos ainda aos eventos de Domínio, já que a terceira temporada se passa imediatamente após os eventos da segunda temporada, continuando nessa linha linear. E aqui possivelmente temos um tempo até maiorzinho de 1 semana e meia, no máximo 2 semanas em toda essa terceira temporada, já que os protagonistas vão ficar na casa da Gia. E como final pontua bem, os eventos ocorrem simultaneamente com os eventos de Domínio, o que não faz sentido, já que com os eventos da terceira temporada, o desenho que estaria em setembro foi aproximado para o fim do mês, quase outubro de 2022, sendo que Domínio deveria se passar antes do fim do verão e possivelmente em agosto de 2022. Enquanto a Biosyn estiver treinando dinossauros assassinos, ninguém tá seguro. Cedo para falar, mas desde que vemos que os eventos de Domínio e a quarta temporada vão se passar juntos, eu me questiono como eles vão trabalhar esse tempo, já que eles estão chegando depois do Owen da Claire. Já à tarde, Domínio possui 2 horas e 27 minutos. A chegada no Vale dos Dois ocorre com 1 hora e 14 minutos de filme, ficando cerca de 1 hora no Vale em eventos contínuos, com a tarde virando a noite. Se a nova temporada possuir 10 episódios como as anteriores de 22 minutos, é um resultado de 3 horas e 40 minutos, com possivelmente aí eles dando uma enrolada na tarde para durar mais e esse tempo passar mais devagar, mesmo que no filme eles só ficam 1 hora do vale. É, totalmente. No geral, não é um grande furo de roteiro. Também não atrapalha em nada a história, seja de Domínio até Teoria do Caos. Realmente é muito mais uma curiosidade do que de fato algo incômodo, já que no geral são pequenos detalhes que vão revelando a data do filme e do desenho. Então comenta se você já tinha percebido essa linha do tempo aí meio bagunçada, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!